As respostas foram as mesmas de sempre, elas não são A esclarecedoras. resposta você não controla. Então vamos lá, Marinax, né? Então vamos pegar essa última, Marinax. Se ele fala que o modelo Botafogo, Textor e outras Satélites não tem funcionam. que ser barrado pela FIFA, e o Marinax que negocia com ele? É o mesmo modelo do Textor. Então, mas peraí, vamos lá. Ele fala de base, né? Ele fala que tem 3, 4 sócios, né? Porque vai fatiando o jogador para ele vir jogar no São Paulo, porque você não tem dinheiro para contratar. Ele fala do staff, né? O empresário fica com 30, eu com 70. É o que se divide beleza. normal. O que mudaria? Ele teria 10 jogadores que o Marinax vai comprar, certo? E será Jogadores sócio que não dele. são. Então ele troca 3 por 1. Mas sócio vai continuar. Vai. O risco não é dele, é do Marinax. Certo? Porque ele não vai pôr o dinheiro. Isso, ele então, imagina ganhar em ele vai ganhar quantidade. 50% de um dinheiro que ele não investiu. Em tese, ok, né? Mas para isso funcionar, o atacado tem que funcionar muito. Você tem que vender bastante. Tem que E aí contratar ele muito conta com certo. o Marinax para vender. É Mas, isso. olha, se o Marinax, quanto Para ele tá falando? expor os jogadores dele nesses times que o Marinax tem na Europa. E que não pode não ser mais uma opção se a FIFA vetar que o Marinax tenha mais de um clube na Europa. Entendeu? É uma incoerência grande já no princípio do negócio. Bom, mas isso aí eu estou ouvindo desde o começo do ano, né? Então seriam coisas para o ano que vem, né? A partir do próximo ano, a parceria na base e tal. O que a gente está vivendo esse ano, acho que a entrevista, o Casares fala muito pouco sobre esse ano e fala sempre sobre o futuro do São Paulo, 2030, o Marinax, as questões... Centenário. O centenário, tal e tal. Esse ano, a eleição, a sucessão, certo? Tudo para 2026. Esse ano, o plano de contenção financeira, a situação atual do time, que tinha acabado de se classificar na Libertadores, ele não é contemplado. Qual que era o assunto do dia? Hoje, não de ontem. O possível conflito de agenda de uma semifinal da Libertadores com o show. Pois é. Mais um show. Mas não, o São Paulo vai conseguir, e consegue, porque agora o acordo com a Live Nation põe o campo atrás do gol e qualquer coisa joga com um pedaço do estádio lá, só atrás do gol interditado. O fato é que a administração Casares não colocou a mínima fé no time, nem dinheiro, nem a mínima fé no time de futebol para 2025. E o time de futebol está indo. Está classificado, está entre os 7 do brasileiro. O time de futebol está indo. Numa projeção... por exemplo, o time de futebol de São Paulo investe muito menos em 2025 que o River Plate. Muito menos do que o River Plate, que é adversário do Palmeiras, argentino. Mas o time de futebol está indo. E a questão agora, para mim, fica... e acho que esse é o conflito Barra Funda e Morumbi, como se o sucesso do time de futebol não fosse tão interessante assim para o Morumbi, em termos de futuro, políticos e tudo mais. Onde eu quero dizer, o Casares não falou em nenhum momento sobre LDU, Botafogo, próxima fase, se o estádio vai estar disponível, o que ele vai fazer até o final da janela. Ele só falou sobre o fechar no azul, que é uma obrigação do clube, mas como se o futebol fosse um obstáculo a isso. São Paulo Futebol Clube. Ninguém está falando para coringar, rasgar FDIC. Agora, a atenção da direção de futebol com o time, acho que ela está garantida. E as cenas do Morumbi, depois do jogo contra o Atlético Nacional, comprovam isso. A ver as pessoas do Morumbi que estão sabotando o futebol por interesses políticos, o que eles vão fazer até o dia 17 de setembro, quando o São Paulo for visitar lá LDU. Eu sei que o São Paulo Futebol hoje está estudando a logística para Quito, porque o Botafogo foi sacaneado lá na recepção da polícia, teve que rodar a cidade toda, chegou na concentração 5 horas depois, está todo mundo atento para esse jogo. Né, para esse primeiro jogo. O jogo contra o Atlético, domingo à noite, que o São Paulo precisa ganhar para o brasileiro. Então, eu espero que a Barra Funda se concentre nesses 4 meses no que é importante e é o que interessa à torcida do São Paulo.
e o Morumbi faça conta. E reveja acordos de patrocínio, se estão bem feitos. Não estão. Porque o São Paulo tem a 18ª receita, porque o patrocínio de camisa do São Paulo é ruim, porque o acordo com a Live Nation é ruim, porque o acordo da Manga é ruim, porque o naming rights é ruim, tudo abaixo do mercado. Será que está tudo bem feito nas outras áreas? Né? Porque talvez... E falando da base, a meta de vendas já foi cumprida e batida com sobras. Depois da saída do Ferreirão, do orçamento. Cara, assim, ó... O Belmonte falou aquele dia, né? Falou assim, se precisar vender mais para fechar nas ruas, vender mais. Isso foi antes da confirmação da venda do Ferreirão. Sim. O São Paulo já... Não, mas assim, assim, se vender o Ferreirão e não bater a chegar nas ruas, vai vender mais. Vai vender mais. Agora estão falando de Rodriguinho, Borussia, sei lá se vai ter exato. mais. Como eu disse, o Mancini não só seca, como aí as possibilidades mínimas esportivas para a temporada com um elenco desse tamanho, elas vão se esvaindo, certo? O que você ia falar, Márcio? Eu fico pensando se esse é um caminho que inevitável, por tudo que fizeram com o clube até aqui. Qual deles? Não, o caminho financeiro, né? De ajustar as finanças. Eu fico pensando se isso é um caminho inevitável ou se ele poderia ser melhor gerido. Essa Talvez diferença... as duas coisas, ao mesmo tempo possam ser, né? Perfeito. Acho que as duas coisas estão bem claras, né? Você fechar um patrocínio até 2030 tem um significado aí. Isso te dá segurança, é bom. É bom para você chegar no credor e falar, olha, eu tenho essa segurança. Mas isso é péssimo, porque você vai caindo, mesmo com cláusulas de reajuste e tal. Então, a fórmula, quando o Palmeiras / presidente Crefisa fala, ano que vem eu vou ficar fora, você dá ao mercado um olhar, fala, putz, e aí vai ter um espaço aí interessante, o clube e tal. E a negociação já foi excelente para o Palmeiras, pulou de X para 100 e tantos milhões, tá? Agora, o São Paulo, a minha dúvida é essa. Se não passar por isso vai dar ao São Paulo a possibilidade de salto lá na frente, quando ele estiver no azul e chegar para o patrocinador e falar, vem cá. Hoje a gente não tem essa... Você entende? Claro. Porque senão não vai valer a pena. Entendeu? Senão não tem sentido isso. Porque eu já acho... Porque uma coisa... Já falei, vou repetir, o São Paulo não pode arrecadar menos que o Palmeiras. O estádio do São Paulo é quase o dobro. Só uma coisa, do Palmeiras. Eu espero que o São Paulo, essa possibilidade de uma hipotética semifinal ter que sair do Morumbi por causa do show, alguém lá do jurídico agora vai lá, olha lá o contrato, cláusula 43C. A multa rescisória para cancelar um show seja de tal valor pagável, um valor tranquilo, para que o São Paulo vá lá, deposite esse valor na multa da empresa e diga, eu não vou ficar sem o meu estádio numa semifinal de Libertadores. O mínimo que tem que ter é essa cláusula 43C, que vai ter um valorzinho ok, o clube paga e vai poder jogar. É o mínimo que o torcedor espere. Que dia é o show? Tá marcado o show? Não, tá perto mesmo. Tá perto da semifinal. Então, mas qual é o dia do show? A questão, como a gente falou... Um palco, tal, tá perto. Pode dar Palmeiras. Problema mesmo. Isso pode dar. A gente sempre criticou o Palmeiras, eu tenho que criticar o São Paulo. Algumas datas são inegociáveis, certo? Porque o fim de um clube de futebol é o time de futebol. Ainda que o modelo do Palmeiras do estádio seja, neste momento, um negócio híbrido, para o Palmeiras também isso muitas vezes é colocado. Como é que vai ter que jogar a final com o gol tapado, não sei o que lá. Enfim, fica evidente com a marcação de shows para as datas de Libertadores, que todo mundo sabe desde o ano passado, que a presidência do São Paulo, ou marketing do São Paulo, não acreditava que o time pudesse chegar. Ele não chegou ainda, não, hein? Ele tem que passar pela LDU. Não acreditava que o time fosse chegar. Com esse investimento no futebol negativo... vai ser na semifinal, é isso? Se ele passar... Eu achei que fosse agora com a LDU. Se ele passar... Entendi. A LDU